Olá, colegas municipais do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com mais uma edição do Sextou Municipário. E hoje trazemos como convidados do nosso programa o Sidney Prado, que é presidente do Sindicato de Erechim, e, né, também é da diretoria aqui da AGIP, da CECISMERS, né, aqui falando em AGIP, também o nosso convidado, Paulo Maganha, que dispensa apresentações no Rio Grande do Sul. Paulo, vice-presidente da AGIP, o Paulo também gestor do Guaíba Prévio, muitos anos à frente do Instituto, servidor público, Paulo. O Paulo também é formado em Ciências Sociais e advogado, né? Então, esse nosso quadro hoje aqui de peso vem trazer um assunto de extrema importância, né? E que está aí em voga a semana aí, que é o resultado das eleições do domingo. Então, a ideia hoje é nós fazermos ali uma análise, né, desse fenômeno que aconteceu no Brasil todo, aí, de uma crescente do Centrão, né, do dito Centrão, e dos partidos mais à direita, ditos partidos conservadores. Então, é nessa esteira que nós vamos analisar hoje esse cenário, né? O Paulo também trazendo algumas coisas lá do seu município, como é que foi a votação lá, e que isso vai refletir também na vida dos servidores, né, aí do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, como um todo, né? Então, já vamos caminhando aqui o nosso programa de hoje, passando a palavra para o Sidney, aí, para as suas considerações. Então, tá. Muito bom dia aos colegas servidores, né, todo o nosso estado, do Brasil, enfim, ao Elias, nosso grande amigo, ao Paulo, que é uma satisfação conversar contigo aí, Paulo, nessa manhã. Mas, enfim, nós aqui, gente, nós tivemos a confirmação do executivo aqui, continuou mesmo, foi reeleito, cerca de 51% dos votos. E na Câmara de Vereadores nós tivemos uma renovação bem grande, foram cerca de 60% em termos de nomes, né? Mas em termos de partido, o atual prefeito fez 6 cadeiras, né? Do MDB, foram 3 do PSDB, e digamos que de extrema direita mesmo, assim, nós tivemos 2 cadeiras, era uma e foram para 2 agora, né? Então são 2 que vão estar ali. Mas no mais, o PT fez uma só, e na coligação trouxe uma cadeira do PCdoB. O restante basicamente ficou quase a mesma coisa, assim, nós temos 17 vereadores aqui. Desde a antiga legislatura ali nós sempre tivemos um bom acesso a todos os vereadores, foi muito fácil sempre de conversar com eles, as pautas que eram direcionadas ao servidor, as categorias de servidor sempre foi muito boa, né? Mas aqui não se confirmou daqui a pouco aquilo que em alguns lugares aí teve, né? O candidato que aqui teve, que levantou de fato a bandeira da extrema-direita, inclusive que era indicado, né, pelo Bolsonaro aqui, inclusive com vídeos junto ao Bolsonaro e tudo mais, ficou em segundo lugar, com 26% dos votos. O prefeito eleito aqui teve 51% dos votos do MDB, né, então seria de uma centro-esquerda, digamos assim, né? Então, basicamente, foi esse o cenário que se apresentou aqui. Na eleição presidencial, para vocês terem uma ideia, chegou a 60% do bolsonarismo aqui, né, da extrema-direita, não colocando só o nome, mas, assim, como a extrema-direita, teve em torno de 60%, 65% dos votos aqui, não se confirmou na urna agora aqui para o município, né? Tivemos uma enfermeira mais votada aqui, né, que é servidora municipal também, 3.857 votos, que foi um lançamento, na verdade, né, uma aposta aqui do nosso prefeito, e o candidato de extrema-direita, que foi o segundo mais votado, teve 2.054 votos, se não me falha a memória. Então, basicamente, eu acredito que não deva mudar muita coisa para nós nesse sentido, mesmo porque praticamente todas as pautas que chegaram até lá, a gente sempre conseguiu
negociar bem, trabalhar bem. Eu acredito que não vamos ter grandes diferenças ou grandes dificuldades no momento de apresentar as ideias. Nosso prefeito também ouviu nossas primeiras demandas já, né? E ele entendeu que sim, que é possível conversar, construir, né? E tem algumas que nós já a partir de agora, desse mês aqui, né? Passada a eleição aqui, a gente já vai estar se reunindo com a administração para já projetar algumas alterações, principalmente o plano de carreira, que é algo que era muito cobrado aqui. E eu acredito que loguinho aqui a gente já vai começar a ver a questão, na verdade, muito mais impacto financeiro do que a própria vontade dele. Acredito eu que isso chegando até a Câmara de Vereadores não teremos problema em passar, né? E acredito que vai ser bem tranquilo a nossa caminhada quanto a esses assuntos, né? Penso eu que para nós, em termos de servidores, em termos de lutas e conquistas e tal, acredito que nós vamos estar bem encaminhados aqui nesse próximo mandato. Interessante, Paulo, que aí, Sidney e Paulo, os dois são Paulos, né? Sidney, que em Erechim renovou uma boa parte da Câmara, 60%, né? Isso se deve um pouco, se nós analisarmos as municipais, né? Que foram eleitos aí, parece que... Isso, temos os servidores, né? E na suplência também... Uma representatividade bem bacana aí. Isso, e na suplência também ficou, né? Porque se nós analisarmos agora, existe um ajuste dentro da Câmara ali. Então, a gente prevê que dentro desse ajuste, ali dentro da Câmara, vão subir mais servidores, né? Porque eles ficaram na primeira suplência. Então, nós temos uma professora que ficou na suplência, hoje é um agente executivo, mas ele era agente de endemias, que também está na suplência, a gente acredita que vai porque ele é do governo, né? Então, é bem provável que eles venham a subir também. Então, eu acredito que em termos de servidores na Câmara, nós devemos ter 6, talvez até 7. Não cheguei a olhar bem, mas isso depende da construção ali. Isso é muito importante para nós, sim, Elis. Que bom, cara. Parabéns aí, servidores de Erechim. Paulo Maganha. Vamos lá, então. Tu sabe, primeiramente, sim, uma alegria, né, Elias, de conversar contigo aí, essa grande pessoa que a gente se conhece há um bom tempo aí à frente da AGIP, né, junto com a AGIP também. Cid, um prazer te conhecer aí, Erechim, conhecer um pouquinho do campo político, né, e do trabalho, né, com os servidores. Que legal essa representatividade, né? O servidor público ele tem que expressar a sua opinião e se manifestar, né? Mas sabe, Elias, que eu sempre quando a gente ouve falar nos campos ideológicos, né, de partidos políticos de esquerda e direita, eu me lembro de uma aula de ciência política lá na URGS, lá no curso de Ciências Sociais, onde o professor Coragem... Imagina, na URGS, lá no Campus Vale, onde é o centro do pensamento de esquerda, que nasce, né, no Rio Grande do Sul e influencia o Brasil também. Então, tu imagina lá chegar o professor de ciência política e dizer que no Brasil não tem um campo político definido, as ideologias. Aí todo mundo caiu em cima dele, né? Ele foi criticado, né, por todo mundo, mas ele tem razão. A gente percebe que no Brasil, a esquerda e a direita, a nível nacional, quando ocorrem umas eleições a nível nacional, de presidente, para governador, isso fica muito acentuado, né? Essa esquerda e essa direita, né? E há uma tendência natural, né, até numericamente, da direita assumir um posicionamento mais participativo, porque dos 29 partidos políticos registrados no STF, no Tribunal Superior Eleitoral, dos 29, 9 são de esquerda, o restante todos são de direita ou de centro, né, que tem esse alinhamento ideológico. Então, a candidatura de muito mais personagens, atores políticos ligados ao centro e à direita são maiores. Então, a tendência de uma eleição é que ocorra, né, um aumento significativo. E no campo municipal, a gente vê justamente a fala do professor, que não existe um campo definido, né? E a prova aqui em Guaíba é que a gente pode perceber que o prefeito foi reeleito pelo PDT
né, que é considerado aí de centro-esquerda, né, mais ligado à esquerda, mas e a sua vice é do PL, que é considerado da extrema direita. Então a gente teve e se reelegeram, né, inclusive. Aqui houve uma grande confusão, né, um desentendimento muito forte na parte, principalmente da esquerda, ligada ao PT, ligado ao PV e ao PCdoB, que formavam uma frente. O pessoal teve uma candidatura própria aqui no município. Nós tivemos 3 candidaturas aqui no nosso município. Então, isso evidenciou algumas questões, né? A esquerda, através do pessoal, conseguiu 3% dos votos, né? O prefeito e a vice foram reeleitos com 78% de votação, né? Foi bem considerável, e até se tinha uma expectativa aqui de não reeleição em razão da catástrofe, das enchentes que foram atingidas aqui no nosso município, que o atual prefeito disse para a comunidade não evacuar o bairro, e a água veio e inundou quase 40 mil pessoas no bairro, né? Que é o bairro, inclusive, mais populoso que nós temos aqui no município, aonde o maior número de eleitores, inclusive, né? Mas a vivência na política, né, que é a minha primeira vez que, inclusive, que eu participei ativamente, né, como servidor aposentado, né, foi muito interessante. Eu me senti vivenciando um documentário do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né, da política dos favores, né, do cordialismo, né, do homem cordial que a gente fala, né, dos donos do poder que se relacionam aí com, né, o Raimundo Faoro, né, historiadores que expressam toda a tradição e a história do pensamento econômico e político do Brasil. Foi uma experiência muito, muito marcante, com tudo. No que diz respeito à relação com os servidores, né, houve uma discussão muito... Houve um confronto entre os 2 sindicatos aqui no nosso município muito forte, inclusive com os professores, em razão da ausência do pagamento do piso, né, que foi prometido na campanha o pagamento do piso do magistério e não foi efetivado nessas eleições. Então, nós tínhamos um grande número de servidores, professores, né, um pouco revoltados com relação a isso. Do campo dos servidores do quadro geral, que é uma outra representatividade, um outro sindicato que nós temos, também houve alguns conflitos, né, de diálogo, houve um distanciamento muito forte, né, entre servidores. A alegação dada foi o início de uma administração onde ainda tinha o resquício do Covid, né, que houve uma reestruturação, mas, na verdade, o que ocorreu foi uma falta de diálogo mesmo, né, fechar as portas, digamos assim, para as reivindicações dos servidores. No campo da Previdência Municipal, aqui nós não tivemos a reforma do município, não se adequou ainda, e por isso é uma das consequências da reforma da Emenda Constitucional 103, trazida lá em 2019, né, nós estamos vivenciando aí um aumento do déficit previdenciário, né, alguns elementos que provavelmente vão ser tocados, já estão sendo tocados, na verdade, junto ao Guaibaprev, essas questões, né, de reforma. Há uma necessidade em função de que a metodologia atuarial, né, Elias, e aí eu me lembro das discussões que nós tínhamos com o Joel, né, que é um atuário, a metodologia atuarial, o resultado é sempre deficitário. O Cid tinha comentado no momento anterior que a gente estava falando que, né, do aumento do déficit da reforma que a gente estava falando, né, realmente, né, o déficit, ele, quando se trata de previdência, é muito difícil você equacionar isso, e a tendência de reformas futuras é muito grande. Eu me aposentei recentemente, eu fui o primeiro servidor público aqui do município de Guaíba a se aposentar pela deficiência física, né? Então, isso também é um elemento da qual muitas vezes os servidores não têm ainda essa prerrogativa do direito, né? Tive que entrar com mandato de junção, ainda tem alguns elementos que fogem, né, do direito que, né, é instituído aí pela própria Constituição, não regulamentado muitas vezes nos municípios, né?
Mas o que ocorre, assim, como grande desafio, que a gente percebe, assim, aqui no município, nessa continuidade da administração, é a necessidade de uma aproximação de diálogo com os entes, né, com gestores municipais, com o funcionalismo. Há um desafio muito grande, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal do sindicato e falei, olha, vai ser muito difícil, vocês vão ter que conversar bastante, dialogar, porque essa continuidade, né? E é claro, é uma forma muito empírica, nada científica, né? O fato de ter uma continuidade da administração frente a uma divergência que houve com os servidores, isso fortalece, né, o confronto de ideias dentro do funcionalismo e a administração, à medida em que o piso do magistério não foi implementado. Nós ainda temos, né, um grupo de servidores, nós temos aqui num padrão 1 ao 4, ou 1 ao 7, se não me falha a memória, que tem um salário abaixo do salário mínimo, o salário de referência, né, que se torna um desafio. Ao mesmo tempo que nós aí no município de Guaíba, de 15º, 14º, 15º colocação em arrecadação, nós passamos para 6º colocado na arrecadação de impostos, né, do Rio Grande do Sul. Houve um incremento muito grande na Receita Federal, então na Receita Municipal, que acaba dando condições para essas situações, mas aí não houve, né, efetivamente essa implementação dessas reivindicações por parte dos servidores, né? Então se torna aí um grande desafio para os servidores no futuro aí. De forma simbólica, eu tive uma experiência também, né, municipal aqui de ter me colocado à disposição como uma vice-candidatura à prefeitura aqui, aonde nós não obtivemos o êxito, né, como eu comentei ali no início, principalmente pela falta de recursos financeiros, né, que não houve, que faz parte do processo eleitoral, né, de uma maneira muito forte, E essa tradição, quando eu salientei o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Os Donos do Poder, né, de Raimundo Faoro, e tantos outros que falam sobre a história da formação econômica do Brasil, a gente percebe muito essa cultura assistencialista que nós vivenciamos muito forte no Brasil, e aqui no nosso município não é muito diferente, que faz com que haja, né, digamos assim, um confronto muitas vezes até mesmo desigual, né, no campo da política. Mas foi muito proveitoso, né, como experiência foi muito interessante. Então a gente acredita que o município aqui vai haver um crescimento, né? A gente quer apostar muito e vão contribuir para isso, né? Não existe uma administração pública sem a presença dos servidores, né, sem o apoio desses servidores. Então, a mesma coisa no campo previdenciário também. Eu sempre defendi, quando eu tive 16 anos à frente do Guaíba-Prev, eu sempre defendi que o servidor público tem que ter uma boa remuneração, porque ele representa o principal indicador econômico do próprio município. Porque se você tem um servidor público que tem uma remuneração significativa, ele desenvolve a economia local. Qual é, aqui no nosso município, a folha de pagamento, por exemplo, é de 18 milhões de reais. Qual a empresa no município que coloca mensalmente 18 milhões de reais na economia aqui? No mercado lá da esquina, né, na lojinha do bairro ali. Esse dinheiro acaba circulando diretamente aqui no município. Então, ele volta também através dos impostos para esse município. Então, essa relação, que tem que haver esse entendimento, né? Isso é extremamente importante e como um desafio, né? Paulo, me permita, quantos servidores são aí no município? Nós somos em torno de 1.800 servidores a 2.000, estava um número mais ou menos aí.
Nós temos um grande número de cargos de confiança aqui e de aposentados em torno de uns 1.100, mais ou menos, entre pensionistas, né? E quantos habitantes temos aí? Nós temos aí uma briga com o IBGE, né? Nós tínhamos uma expectativa de que no último censo, que estava anotado, que nós tínhamos 98 mil habitantes. No último censo apareceu que nós temos 92 mil habitantes. O mais estranho nisso, né, nesses números, é que 75 mil pessoas estavam aptas a votarem. Olha, é claro que nós estamos aí num processo, né, de envelhecimento da população, talvez seja um reflexo disso, né? Nós estamos aí para 2027, vai começar a haver um decréscimo, uma diminuição, um aumento da idade em média do gaúcho, né? Não vai ter tantos, né? Então há um envelhecimento natural, talvez seja, nós estamos refletindo isso, talvez aqui no município, nesse momento. Dos 75 mil aptos a votar, compareceram nas urnas 56 mil eleitores, né? Dois dados bem interessantes que ocorreram nessa eleição. O primeiro foi aí a ausência, né? O pessoal que se absteve de votar no primeiro turno aí foi bem grande, né? Eu acho que isso também é uma crescente que a gente pode perceber nas últimas eleições, que o desinteresse do eleitorado, né, pela política, pela eleição, vem crescendo. E também um dado aqui que eu achei importante trazer, que são a questão das emendas, daquelas emendas PIX, né, aquelas emendas que veio, que os deputados mandam dos prefeitos e que dispensam o processo licitatório, o projeto, né, protocolado, enfim, muitas vezes aí que turbinaram, digamos assim, não vamos entrar em questão de lado aqui, mas porque todos receberam, né, acredito que todos os partidos receberam emendas PIX dos seus respectivos deputados, e mais 98 dos prefeitos que receberam essas emendas foram reeleitos. Então, foi também, eu acho que esse é um dado a se trazer, porque eu acho que contribui, né, para essa análise que a gente está fazendo no Brasil, né, em termos de Brasil. E também uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para o Paulo comentar é o que se esperar do cenário político em Brasília após essa eleição aí. O que a gente pode esperar, principalmente no trâmite das reformas, né? Essa que procura ali o viés de austeridade, né? Principalmente a reforma 66, né? Que altera aí as nossas regras de previdência, e também a tão falada aí, né, alguns anos atrás, nem estava mais ainda, que é a reforma administrativa. A tua opinião sobre isso, Paulo? Será que afeta alguma coisa no cenário político? O que devemos esperar? É muito estranho, a gente mal sai de uma eleição e já entra num outro processo, né? Eu brinquei aqui esses dias aqui no município, a gente tinha que ter eleição todos os anos, porque as obras começam a aparecer de uma forma assim incrível, né? Tinha que ter eleição todo ano. Mas brincadeiras à parte, né? Há uma tendência natural, tá? Na minha modesta opinião, de um crescimento da direita, tá? Eu andei lendo algumas coisas a respeito do bolsonarismo e da direita, que houve nesse processo eleitoral, alguns especialistas, alguns estudiosos estão dizendo que houve uma separação, né, desse bolsonarismo com a direita. Talvez seja um reflexo, né, da própria inegibilidade do Bolsonaro, que ainda está, né, que está em evidência nesse sentido. Nós temos aí uma esquerda que não se renova em termos de lideranças, de referências políticas, né? Então, acredito que há uma tendência do próprio Lula, né, se recandidatar novamente para as próximas eleições, dada a ausência dessas referências políticas, né? No que diz respeito ao funcionalismo, às reformas, a extrema-direita, a direita, de certa forma, sempre tende
a buscar um reducionismo, né, uma visão administrativista da gestão pública, o que faz com que haja, né, de certa forma, um distanciamento de um diálogo com os servidores. Se culpa muito os servidores por algumas responsabilidades, em que, na verdade, é da própria gestão como um todo, né, da falta de gestão de capacidade mesmo, que se evidencia, mas alguém tem que ser culpado. E, às vezes, muitas vezes, esse culpado acaba sendo feito aos servidores de um modo geral. Nós, servidores, nós não somos tão unidos como deveríamos ser. Nós não sabemos a força que nós temos. Tá? No nosso município aqui mesmo, nós temos um vereador que foi eleito, que foi servidor, mas que ele foi eleito não pelos votos dos servidores. Ele foi voto pelo trabalho que ele realiza fora, e não pela sua representatividade como servidores. Então, isso fragiliza muito, né, uma discussão no Congresso Nacional, né, ou se não houver uma participação efetiva de servidores, né, defendendo lá. E vejo isso com uma preocupação. A reforma da Previdência, nós lutamos, né, Elias, vários momentos, né, estamos vivenciando essas consequências. A reforma administrativa penso que ela não tem um cunho de qualificar a gestão, mas de reduzir, né, a participação da gestão, do custo, essa visão de custo que se tem na administração pública, eu acho que é uma visão errada. Eu acho que nós temos que qualificar o custo, né? Isso sim, teria que ser um indicador para a gente visualizar melhor a prestação do serviço público. Será que fazer essa relação direta com a prestação do serviço com o custo, né? E não discutir, temos que reduzir o gasto, temos que fazer isso para poder diminuir, né, a empresa, o município. O município não é uma empresa, ela não tem que buscar lucro, né? Ela tem que qualificar a prestação de serviço melhor para o cidadão. Esse é o papel da administração. Então, eu vejo um desafio muito grande, né, acontecendo nas próximas eleições. Essa desmotivação que a gente percebe hoje no funcionalismo é muito grande, né? A falta do pagamento do piso do magistério, é um salário menor, essas discussões acabam, né, ficando à margem de uma gestão, e isso acaba fazendo com que muitas vezes os servidores eles fiquem oprimidos, né? E a gente percebeu em alguns municípios essa situação, aonde os servidores acabam ficando acomodados, não realizam o seu papel como deveriam fazer e acabam sendo suprimidos, né? E diante dessa onda que se tem de desvalorização, de desqualificação do serviço público pelos servidores, né? São culpabilizados, né, em relação a isso. Então, se torna um grande desafio na próxima gestão, nas próximas eleições. Nós teríamos que ter mais representantes dos servidores, lutando pelo serviço público de qualidade, né? Então, se torna um desafio, principalmente para a Pescismerg, né, que representa toda esses servidores do estado do Rio Grande do Sul também. Então, está aí lançado um desafio, né, para a gente buscar nos unirmos mais em prol do serviço público. Sim. Então, certo, pessoal. Passamos aqui um pouquinho, né, do nosso tempo aqui, mas o assunto dessa relevância aí, a gente, né, teríamos ainda muito tempo aí para discutir, né, gente, porque realmente afeta praticamente quase de imediato aí a nossa categoria. Sim. E é isso. E é o que trouxe a semana, né? Bem, centro aí das discussões da semana foi o resultado das eleições aí, com algumas surpresas, né? Brasil afora. Paulo, te agradeço, né, por participar aí, por nos emprestar um pouquinho do teu tempo. Sidney, muito obrigado. Sidney, representando aí nosso presidente Chicão. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco no programa, tá? E, gente, antes que eu me esqueça,
deixe um like, que nos ajuda muito. Também se inscrevam, que ajuda muito a impulsionar o canal. E que a gente chegue cada vez mais a mais colegas, mais sindicatos com esse programa, que é esse canal que traz informações e atualiza os nossos colegas servidores aí em todo o Rio Grande do Sul e, quiçá, no Brasil, né? Salva aí, desculpa, né, a pretensão, mas a ideia da gente é levar a informação aos nossos colegas. Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigado, Elias. Um abraço, Cid. Abraço, Paulo. Até mais. Valeu, Elias. Até mais. Tchau.